Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook também. Seja muito bem-vindo, você que acompanha o Hashtag, que gosta aqui do nosso bate-papo. Vem para cá, sua participação é super importante. Se você está chegando pela primeira vez, olha, você pode participar com a gente, enviar seus comentários, tirar suas dúvidas, enfim, contar a sua experiência pelas postagens no Facebook da Multirio, que o hashtag está lá passando ao vivo, ou, se você preferir, a gente tem aí o nosso número do WhatsApp. Mas participe, a sua participação é extremamente importante, enriquece a conversa, colabora, compartilha conteúdo, vem para cá, a gente quer te ouvir. Hoje, o assunto é um assunto, digamos, que ele é importantíssimo. A gente antes estava conversando aqui, é delicado, não é delicado, mas tem que vir à tona. A gente tem que falar. Quem nunca participou de uma roda de conversa, ou ouviu, né, direcionado a si mesmo, ou ouviu para alguém numa rodinha de conversa, o seguinte comentário: nossa, mas você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece? Ou, de repente, passou a vida na escola ouvindo agressões e xingamentos tipo bolota, rolha de poço, aquilo tudo que a gente está acostumado e não deveria ouvir ao longo das gerações. Você sabe qual é o nome disso? Gordofobia. Gordofobia é o preconceito ou a intolerância com quem é obeso. E isso começa na infância. E não começa só ali na escola, naquele momento do bullying escolar, que a gente vê o preconceito ou a agressão de alguma maneira acontecer com outras crianças, talvez as crianças mais magras ou de etnias e religiões diferentes. Não. Começa na infância, ainda na idade escolar e vai chegando na vida adulta, quando a gente encontra dificuldade de ter assentos em ambientes públicos e privados destinados a pessoas obesas. Quando você vai fazer uma seleção de emprego e você deixa de escolher alguém porque ela é obesa, ou no simples ato de comprar uma roupa, que você chega numa loja e não tem o seu número. Pior ainda, às vezes você ainda escuta aquela frase assim, mas pra gente como você, a gente não tem número. Quem nunca prestou atenção nisso deve ficar ligado. Gordofobia é preconceito. E hoje a gente vai falar com Camila Estima, que é nutricionista, doutora em nutrição humana pela USP e pós-doutora pelo Instituto de Medicina Social da UERJ aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Camila, aqui ao Hashtag Educa, viu? E Maria Francisca Mauro, psiquiatra, especialista em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica, faz parte do programa do GOTA, que é o Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares da UFRJ, e também é pesquisadora do IPUB, o Instituto de Psiquiatria da UFRJ também. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa. Obrigada, viu? Flávia, pela oportunidade. Olha, hoje esse programa está quente, ou se fosse você, já começava a mandar as perguntas. A gente pode ver ao longo da história da humanidade, a gente vê essas representações, a história da arte acho que é muito rica, mostra isso, né? Desde a pré-história até os dias de hoje, a gente vê que o corpo, ele muda ao longo do tempo. E corpos obesos já foram retratados muitas vezes como Vênus, ideal de beleza, de erotização. Obesidade, ela é cultural. Sim, a gente, na verdade, se você vê esse contexto histórico, como você falou, a maioria das obras de arte, quando retratam, especialmente as mulheres são obesas. Antigamente, as pessoas que eram obesas eram tidas como as pessoas que tinham acesso a comer e eram ricas, eram abastadas, né? Quem era magro era mal visto porque era uma pessoa realmente que não tinha o que comer. Então, você tinha também uma diferenciação de classe social nesse aspecto, que as pessoas obesas eram as pessoas invejadas e desejadas. E se a gente pensar nesse contexto histórico, tem muito pouco tempo que a gente vive esse padrão de beleza que a gente tem hoje, que é pautado na magreza. Se a gente pensar na história inteira da humanidade, sim, são é muito pouco tempo. Eu acho que um ponto importante que a Camila discutiu nessa questão da gente pensar que antes o excesso de peso, a obesidade, ele era tido como uma ascensão social, porque você tinha uma certa restrição alimentar. E hoje em dia a gente vive justamente o contraponto. Você não tem essa preocupação, por exemplo, de uma grande praga que vá, né, minar o alimento, ou você não tem, digamos, você tem uma grande distribuição alimentar
mundial, né, tirando certas áreas de pobreza, mas o grande impacto que você tem é, digamos, esses alimentos, sim, que suscetibilizam a pessoa a desenvolver o quadro de obesidade. Então, a gente discute isso, que você tem uma grande oferta, mas você tem as pessoas tendo que se inibir perante essa oferta de alimento. Isso eu acho muito curioso, porque vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui. No passado era muito comum, talvez as nossas bisavós, as nossas avós já tivessem escutado isso de alguma maneira, né? Nossa, ela tem seios opulentos e ancas, tem cadeiras, né? Vai ser uma boa parideira. Tem a ver com cultura e com o que se espera da pessoa naquele momento, né? Até o que se espera, acho que como papel social mesmo, independente da época que está se vivendo e do povo, digamos assim, né? Da cultura que a gente está vivendo. Sim, como ela disse, a gente tem um ideal de beleza na magreza, mas que não é atingido com a comida que a gente vende hoje em dia, com a gente tem de acesso. A gente está com acesso muito grande a diversos alimentos que proporcionam o ganho de peso e, ao mesmo tempo, as pessoas não podem ter aquele peso que vai chegar com aquela comida. E vira uma confusão, porque a comida tem todo um lado afetivo, emocional, Sim. memória. Isso você falou das suas avós e das nossas bisavós, as pessoas criaram a comida como uma forma de afeto, de carinho, e que hoje em dia, para não conseguir chegar naquele corpo, as pessoas tiram isso da vida delas. Você falou, tem razão. Eu lembro de chegar na casa da minha avó e ter sempre um bolinho, um docinho feito caseiro, doce de laranja, doce de abóbora. Tinha sempre uma coisa de receber com a comida, né? É uma forma de afeto a comida. A comida tem essa representação simbólica muito grande, que é o momento, às vezes, de você reunir a família, de você trocar, digamos, aquele momento da refeição. Às vezes você vê, quem nunca viu, digamos assim, pessoas que entram em processos aí, digamos, mais restritivos, as famosas dietas que prejudicam muitas pessoas e começam a levar marmita para os lugares, não marmitas assim, enfim, que você tem que levar marmita para restaurante. Digamos assim, você começa a se cercear socialmente, começa a se limitar muito socialmente. Por quê? Porque você tem que comer determinada coisa e às vezes deixa de trocar com os amigos, com a família. Às vezes você tem que falar sobre isso, a importância que eu converso muito, acho que é interessante você discutir assim, aquele momento que a família tem para fazer uma refeição, ainda mais, né, nos dias de hoje, corrido, todo mundo ter aquela pausa, você perceber o que você está comendo, você, digamos assim, trocar, né, porque o momento da comida não é só, digamos, o nutrir, né, o aspecto nutricional, digamos, que sem dúvida é fundamental, mas também tem essa perspectiva do nutrir afetivo, né? Então, assim, é essa troca que também a comida representa, porque você tem que saber, você não vai tirar a comida da vida da pessoa, você tem que proporcionar que ela entenda que aquilo pode representar de bom para ela. Eu acho que isso que é um grande ponto. Faz parte do contexto. A gente cresce em volta de comida. A comida faz parte de todas essas representações. O bolo de aniversário, um brigadeiro, né? A comida faz parte. Agora vai vir a Páscoa. Tem um contexto todo. Comida não é só um fator que vai engordar ou emagrecer alguém. Muito pelo contrário. Se as pessoas vão atrás disso o tempo inteiro, elas estão completamente aprisionadas, e como ela falou, tem uma questão toda que tem gente que deixa de sair, de estar com pessoas porque não sabe se comportar em volta de comida que foi restrita a vida inteira. Isso é muito sério e muito triste. Agora, quando a gente pensa em obesidade não é necessariamente um resultado de se comer demais, né? Não, eu acho que é importante a gente discutir, porque assim, a obesidade ela não é só uma representação do peso, né, digamos assim. Lógico que você tem a classificação de acordo com o peso, que é aquele índice de massa corporal, né, que você tem. Quando a pessoa tem esse índice de massa corporal acima de 30, é uma obesidade grau 1, acima de 35 é uma obesidade grau 2 e acima de 40 é uma obesidade grau 3. Mas você tem fatores genéticos que podem sim influenciar a questão da obesidade, você tem fatores metabólicos, questões individuais, né, clínicas, quadros que podem propiciar a obesidade, e você tem o padrão comportamental, digamos, se a pessoa ingere uma quantidade muito maior de calorias do que ela consegue despender, se ela não faz uma atividade física, e tem essa ponta, que é a ponta comportamental, no outro ponto, que é, digamos assim, como que ela se relaciona com a comida. Ela come demais, ela tem, digamos assim, perturbação com relação à comida, nem todo obeso tem isso. Então, é interessante a gente entender a obesidade como um todo, não só como, digamos assim, o obeso ele é preguiçoso, ele é, digamos, não tem força de vontade. Concordou, porque isso é horrível, gente. Né?
né? Isso é o preconceito. Quando você fala que o obeso é preguiçoso, que ele não tem força de vontade, que ele é desleixado, não é o caso. Na maioria, assim, no meu consultório eu atendo pessoas de todos os tipos de corpos e as pessoas acham a mesma coisa das pessoas obesas. Que eu sempre falo com meus pacientes, o que a sociedade acha das pessoas obesas? Elas são tidas como fracassadas, é feio, é errado, não tem força de vontade. São pessoas que não são merecedoras, como você falou, de ter uma posição social, uma posição de um emprego. Então, as pessoas têm pavor de se tornar isso. Porque a sociedade acha que os obesos são assim. A gente estava estudando, né, para o programa e vai ter o Congresso Internacional de Obesidade, enfim, que traz dados internacionais. Que a obesidade ela é cultural, ela tem essa manifestação cultural, às vezes muito maior do que a predisposição genética, mas uma das maiores preocupações é você pensar e alijar o obeso e fazer o preconceito ser manifestado, por exemplo, na parte profissional, porque essa pessoa vai ter que sobreviver de alguma maneira. Sim. E aí é dado para o obeso, como emprego, aquele emprego onde ele não precisa aparecer representando a empresa e a marca. Então, ao invés de ele estar numa recepção ou numa loja vendendo, né, tratando com o cliente diretamente de alguma maneira ou lidando com o público, ele vai fazer o serviço braçal. Então, esse preconceito, ele se mostra em pequenas manifestações do dia a dia. E né? o tempo inteiro. Se você pensar que as pessoas falam, nossa, como você emagreceu, você tá linda. Para mim, Camila, para mim, a pior associação de gordofobia é com a beleza. Porque aí, se você como você falou, se você emagrecer, você vai ficar mais bonita. Tem paciente meu que falou que se você não emagrecer, na infância, se você não emagrecer, você não vai arrumar namorado. Então, a beleza associada à magreza, que é o padrão de beleza que a gente tem hoje, que é muito grave. Porque aí, se você está fora do padrão da magreza, você está errado, você está inadequado, você é feio. Aí vem toda outra questão social. Sim. Você não é merecedor, ninguém vai gostar de você, você não vai atrair um namorado ou uma namorada, você não tem força de vontade. O obeso está assim porque quer. Quem efetivamente queria estar inserido num grupo que é excluído socialmente? Honestamente, quem queria estar assim? Um ponto complementar que é interessante, que muitas pessoas passam a associar que determinada coisa da vida elas só vão fazer quando elas atingirem determinado peso. Digamos assim, o dia que eu for magra, eu vou, digamos, ir à praia, eu vou ir a determinada festa, eu vou circular, vou arranjar um namorado, ou namorada, eu vou ser feliz. Então, acho que se a gente está falando com educadores, com professores, eu acho um ponto fundamental que a gente precisa discutir é, na própria infância, ver como que está a fala dessas crianças, digamos assim, de vez de ressaltar, digamos assim, o valor da garota, ela é tão bonita porque ela é tão magrinha, né? Digamos assim, então assim, não, o valor dela é porque ela é inteligente, porque ela é carismática, porque ela é alegre, então... que ela é uma boa pessoa. Que é uma boa pessoa, então assim, a gente começar a deslocar o valor da pessoa, não pelo que ela aparenta, mas, digamos, se ela é muito magra ou muito gorda, os dois extremos, mas pelo que ela é. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa reforçar na educação. Isso é muito sutil, né? Você perceber, é muito sutil. Você fala, nossa, como você emagreceu, você tá linda. Todo mundo fala isso, todo mundo já escutou isso alguma vez que emagreceu. Então, falar que uma pessoa emagreceu não é elogio. Porque reforça. O tempo inteiro. E reforça comportamentos, na verdade, inadequados que as pessoas estão fazendo o tempo inteiro. A gente tem aqui uma participação, já chegou uma interatividade para a gente aqui no hashtag. Olha, Fernanda Pérez. Quando os pais devem intervir diante de uma criança ou adolescente que tem sobrepeso? Cobrar uma redução de ingesta é correto? Aí que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes começa o problema aí. Exato. Leva, digamos assim, às vezes para um profissional que não tem essa visão e coloca a criança, digamos assim, a toda a cantina da escola, a criança vai comer e tem a comida de ciclano que é separada porque ele está gordinho. E aí começa a perturbação. Então, assim, é lógico que, digamos, tem que essa criança ser cuidada, né, ver, digamos assim, se ela está comendo demais, enfim, como que está essa alimentação dela, entender essa alimentação, e também ver como que está o comportamento dela. Ela está ficando mais triste, ela está ficando mais isolada, ou, digamos assim, a comida da casa também, por exemplo, toda a família está comendo muito, porque às vezes fica só aponta uma pessoa que está engordando, mas a família inteira
tá ali engordando, tem uma oferta. Então, assim, eu acho que o principal questão aí é, sim, cuidar, né? Porque também a gente tem limites de sobrepeso que podem, sim, ocasionar prejuízo, mas entender essa criança, o que é que está acontecendo com ela, não, digamos, acuando ela ou, digamos assim, dizendo, você tem que emagrecer, você, né? Saber como dizer isso para poder não criar uma perturbação nessa criança. E é muito complicado colocar a criança em dieta. Se a gente analisar como é que está a alimentação dessa criança, se ela está com excesso de produtos ultraprocessados, muita gordura, só de você organizar isso, a criança já vai perder peso. Você colocar uma criança em restrição alimentar, você vai estar limitando ela de receber inúmeros nutrientes e energia para o crescimento saudável dela. E mais, quando a gente falou antes, a dieta é um dos grandes fatores de risco para a obesidade. Porque cria uma relação muito conturbada na alimentação. Aquelas listas de que pode, não pode, as pessoas criam uma ansiedade, uma angústia com a comida. E numa criança, isso é gravíssimo. Está desde crianças, desde 8, 9, 11 anos de idade, se colocando em dietas e cria essa relação muito conturbada e perturbada, como ela falou, com a comida. Isso segue, infelizmente, para o resto da vida. Quais são as consequências? Eu acho que essa pergunta eu ia levar mais para frente, mas a gente está entrando nessa questão. Quais são as consequências emocionais, psíquicas mesmo, mentais, quando você, desde pequeno, vai ouvindo, e aí às vezes tem coisas que você não tem como mudar, você tem uma composição orgânica que não favorece ser magro, né? Você sempre vai ter uma ossatura mais larga, nós somos brasileiros, eu acho que isso a gente tem que considerar. Eu fico indignada, e aí eu vou dizer para você assim, nossa, Flávia, você é magra e tá preocupada com isso. Eu fico preocupada porque quando a gente vai olhar as lojas de uma maneira geral, é tudo feito para o magro, gente. E na boa, a mulher brasileira tem cadeira sim, porque é miscigenada. A gente tem os prós e os contras do europeu, do indígena, do negro. A gente tem um corpo misturado com... A gente tem pouco seio, às vezes a gente vai ter, né, mais glúteo, e não cabe naquela roupa feita internacionalmente um 38, que na verdade é um 36. A mulher brasileira não entra ali. E isso vai deixando a gente... Eu fico pensando assim, para criança, né, mas você vai chegar numa fase adulta que você se depara com essas restrições, você percebe que o mundo não é feito para você, porque você não cabe literalmente dentro dele, isso não traz transtorno, não? Eu acho que um ponto importante tem um grupo de pessoas que foram, digamos, obesas desde a infância, que elas encontram acolhimento dentro da família, a família faz um reforço positivo, digamos assim, você está obeso, mas você, enfim, você tem uma saúde boa, você brinca, você faz esporte, você, digamos assim, tem uma escola que trabalha isso de uma forma positiva para que a criança tenha essa inserção social, tenha esse afeto preservado, e tem um grupo, sim, de pessoas que passaram essa pressão social e ali, perante essa pressão social, elas podem se tornar mais suscetíveis, sim, a desenvolver quadros de depressão. Você tem que, digamos assim, obesos, eles têm até de 5 vezes um risco maior de desenvolver quadros de depressão. Você tem quadros até que podem desenvolver episódios, por exemplo, a pessoa ela tem que passar a comer ali essa dieta que é um fator de risco. E aí ela pode desenvolver um quadro de transtorno de compulsão alimentar, ou seja, ela fica ali comendo na frente das pessoas ali o que a família impõe, e às vezes depois ela desenvolve um quadro que ela come em excesso. Escondido. Ou, digamos, até um quadro, né, de bulimia, enfim, que a pessoa passa a tentar, digamos assim, perder aquela energia, compensar coisas que ela comeu. Então, assim, favorece, sim, a pessoa ter quadros que podem prejudicar a saúde mental dela. Então, é importante os pais, os educadores estarem atentos se aquela criança não mudou o comportamento, se aquele adolescente não está mais isolado, né, digamos, se está tendo algum prejuízo na vida acadêmica, se ela está deixando de frequentar, ou ele, né, frequentar eventos sociais. Então, tudo isso são marcadores de comportamento que vão ajudar a família, a escola, a identificar que aquela pessoa possa precisar de ajuda. E mesmo assim, não estigmatizar essa criança. Porque o problema é que quando você tem uma criança que está começando a desenvolver a imagem corporal dela, a forma como ela se vê, como ela se encaixa naquele ambiente, e ela o tempo inteiro tem comentários sobre a aparência física, que não é só também a obesidade, aparência física, né? A criança cria uma imagem corporal de que ela está errada. Isso afeta completamente a forma como ela vai comer.
Porque isso vira um gatilho, que a gente chama, para começar a fazer uma dieta para mudar aquele corpo. O tempo inteiro ela é ouvida várias características físicas que ela considera que está errada, porque as pessoas falam o tempo inteiro daquela característica. Isso vai para o resto da vida. Eu atendo pessoas, hoje em dia, no meu consultório médio de 30, 40 anos, que estão de dieta desde os 6 anos de idade, 7 anos de idade, porque lá na infância escutavam que o corpo delas estava errado. E as pessoas passam a vida inteira de dieta. Ninguém questiona pessoas que estão desde 8 anos de idade, hoje em dia tem 40, que passaram a maior parte da vida delas de dieta. Ninguém questiona isso. Se a gente parar para prestar atenção, a pessoa viveu restrita A vida inteira. a vida inteira. E essa restrição da dieta, se a gente está aqui com a psiquiatra e tal, essa restrição ela vai aparecer em outras áreas da vida, porque ela começa a fazer dieta de outras coisas na vida, porque a gente vai deslocando, né? A mente humana faz isso. Você vai deslocando de dietas para outras áreas. Você vai, não sei, posso estar falando uma grande besteira, mas a história do se sentir merecedor das coisas, ainda que você não corresponda às expectativas, você vai levando isso para outras áreas de vida, não vai? Sim, efetivamente, em termos até, digamos, de você se colocar profissionalmente, né? Acreditar que não é, digamos, merecedor de ter determinada posição na escola ou determinada posição no trabalho. Então, é uma marca que permeia a pessoa que, às vezes, ela só chega para atendimento realmente com 30, 40 anos e não somente, às vezes, fazendo controle da alimentação, mas, assim, o que a gente recebe muito são pessoas que passaram tomando remédios, tomaram várias fórmulas para emagrecer, se submeteram a vários processos milagrosos, né? Digamos, o que a gente mais tem, se a gente abrir qualquer, digamos, mídia social, ou, né, se a gente procurar, são, digamos assim, emagreça para o varão, faça sua dieta agora. Isso, a indústria, né, digamos, de oferta nesse sentido, é muito grande, a pressão por isso. É uma pressão o tempo inteiro. O tempo está todo. O tempo inteiro cercado dessas mensagens e dessas imagens, né? Então, como ela falou, a gente tem várias promessas milagrosas que você tem que fazer um pouco esforço e você tem um resultado rápido para mudar aquele corpo que às vezes você não é nem uma demanda sua. Às vezes a sua mãe queria que você fosse mais magra. A gente tem aqui, olha, a participação da Leandra Raposo. Na pré-escola, a professora liberou meu filho da educação física e lhe disse: você é gordinho, não vai conseguir. Até hoje, com 18 anos, ele não se sente à vontade nas aulas de educação física. É aquilo que a gente está falando. Ela questionou o desempenho dele. Associado Não tem nada a ver o desempenho com a pessoa estar obesa ou não. Então, olha como criando uma criança e está na adolescência, anos, a pessoa começa a se questionar se ela é capaz ou não. E depois vem o merecimento e todo esse desenrolar. Aí vai fazer a escolha de uma profissão que não sabe se é capaz ou não, porque tem a ver com desempenho. Isso tudo vai ser... sim, é uma marca... Acho que assim, a gente quando fala de criança, quando a gente fala de escolares, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente fala, porque são pessoas que estão em formação da sua subjetividade, estão ali em formação, né, digamos assim, estão muito permeáveis ali ao que é dito. Então, tem que ter muito mais cuidado quando você vai associar alguma coisa, até quando você vai fazer alguma intervenção de saúde, digamos assim, você precisa comer um pouco menos. Você tem que fazer isso com um extremo cuidado para você não prejudicar essa criança lá para frente. Olha só, a gente tem mais interatividade aqui, mas eu quero trazer uns dados para a conversa, porque eles são extremamente reveladores. Um estudo intitulado, depois a gente vai colocar aí nas postagens no Facebook o link do estudo, Bullying e Vitimização em crianças e adolescentes ambulatoriais, né, ou seja, tratados em ambulatórios do instituto que fez a pesquisa, com sobrepeso e obesidade. Um estudo multicêntrico feito na Itália em 2015, com 147 crianças na idade do ensino fundamental. Então, desde a educação infantil até o 9º ano. Vamos aos números. Isso na Itália. 45% das crianças obesas sofreram xingamentos e ofensas em comparação às outras crianças. 20% das que estavam acima do peso sofreram agressão física, muito mais em comparação às outras crianças. E quase 20% das crianças obesas foram excluídas dos grupos da escola, dos grupos sociais da escola, porque estavam acima do peso em comparação
as outras crianças. E esse estudo mostra que as crianças obesas e os adolescentes obesos sofrem o bullying na escola 3 vezes mais do que as outras crianças. Se a gente parar para prestar atenção, é assustador, né? Porque aí essas crianças, quando são excluídas, quando sofrem agressões, quem faz o bullying com a outra, provavelmente escutou isso aonde? Que é errado o corpo do outro, que é diferente do meu, ou da minha família, ou das pessoas que eu considero que sejam certas. Então, quando a gente fala do corpo, como a doutora falou, né, de não falar para a criança, a gente também tem uma geração de mulheres que são as mães desses filhos, que ela pode nem falar para essa criança que depois faz o bullying com o colega na escola do corpo dela, do filho dela. Mas a mulher fica o tempo inteiro falando do corpo dela própria. Então, como eu tô acima olha do peso, como eu tô gorda, olha como eu tô feia, como eu tô horrorosa, minha barriga é ridícula, é o que a gente ouve que as pessoas falam. E aí, essa criança escuta a mãe falando dela própria. E aí, a mãe considera que está errado, ela começa a questionar o corpo dela e do coleguinha da escola. Então, o tempo inteiro é tido como errado. E se está errado, eu vou depreciar o outro. Porque o outro está diferente. O outro não faz parte daquele grupo que é o certo, que é o desejado, que é o da magreza. E aí, como é que a gente está criando essas crianças nesse círculo social que é a escola, que é tão fundamental? E os professores, como você trouxe, que a professora falou do corpo do menino, então é muito enraizado esses conceitos. Como a gente faz para vencer? Abrindo o diálogo. Acho que, digamos assim, quando você pega e tem uma perspectiva que é uma perspectiva cultural, enviesada, né, que você tem, digamos assim, um certo padrão de corpo que é, digamos assim, apregoado como assim, seja magro, ser magro associado ao sucesso, à beleza, digamos, a um status, você desconstruir isso, né? Você deslocar a pessoa, digamos, não vai ser melhor porque ela é magra, né? Você estar obeso não vai te impedir de você ir para a escola, de você, sim, ter um bom desempenho na escola, de você fazer sua atividade física. Você arrumar um amor na vida, ser feliz, se relacionar afetivamente. Fazer o que você quer, curtir então, uma praia. Então, assim, é muito interessante que eu trabalhei por um longo tempo também com um grupo de obesos graves para fazer cirurgia bariátrica, né, em pré-operatório para cirurgia bariátrica. E é interessante que a fala do grupo é muito rica no sentido, assim, digamos que eles chegaram a esse quadro lá adultos, prontos para fazer cirurgia, mas as marcas que eles têm ao longo da vida, digamos, de pressão, de vários, digamos, de não passar numa roleta de ônibus, que, digamos, que, enfim, não podiam entrar no ônibus, que não tinham acesso a vários tipos de lugares, que quando iam pegar um avião, não tinha poltrona para viajar, tinha que... Enfim, então, assim, são várias... Né? Então, assim, a gente tem que entender que a pessoa não fica só cerceada no íntimo dela, mas externamente você tem toda uma pressão de tamanho para que as pessoas se adequem a determinada cadeira. Fazer exames, por exemplo. Tem gente que não cabe na maca, não cabe numa máquina de tomografia, sei lá. Ressonância, sim. Exato, ressonância. Então, é muito além. As pessoas sofrem real dificuldade de acesso. E outra, que a gente também tem que fazer um pouco dessa minha culpa. Como é que também está o tratamento dos profissionais de saúde com essas crianças e com esses adultos obesos? Porque um profissional que trata uma criança obesa não pode comentar e falar sobre o corpo de forma depreciativa. A gente vê pessoas que vão no oftalmologista que fala que a pessoa está com problema de olho porque ela é gorda. Fisioterapeuta, vários tipos de profissionais. Então, a gordofobia está em todos os lugares. Então, como ela falou, o diálogo tem que ser feito. É um diálogo doloroso, porque as pessoas começam a se perceber preconceituosas. É uma desconstrução muito grande você se perceber. Nossa, realmente, eu acho errado a menina gorda ir de biquíni na praia. Eu acho que ela não é merecedora daquele espaço. Então, você olhar para o outro de uma forma mais gentil é uma forma de começar a desconstruir isso em você. Que você é mais gentil com a outra e com você mesmo. E aí você cria uma rede muito mais saudável de ideias e de compartilhar isso, né? Olha, a gente já está encerrando, o pessoal falou aqui no ponto, encerra, estourou o hashtag, a conversa é excelente, mas a gente vai colocar aí mais conteúdo sobre esse assunto nas postagens no Facebook e você também encontra no portal da Multirio. Camila,
Francisca, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Hashtag. Também, se quiserem responder as postagens dos internautas, podem responder. E, olha, obrigada pela participação. Voltem mais vezes, porque esse assunto precisa ser dito. Muito obrigada pela oportunidade, né, da gente discutir um assunto que é tão importante, né? Foi ótimo. Obrigada. Você que acompanhou a gente, já sabe, tem Hashtag Educa na próxima semana. Eu te aguardo. Até lá.